Todos nós podemos dizer que conhecemos grandes vultos do passado, né? Grandes personagens que deixaram para nós uma marca na história, que deixaram grandes ensinamentos. Nós temos falado aqui de vários personagens bíblicos, mas conhecemos tantos outros, tantas outras pessoas que fizeram parte da história da igreja, que você olha para elas e você começa a observar como elas eram fortes na fé, como elas eram ousadas. E muitas destas vezes, quando vemos essas pessoas, nós imaginamos que jamais vamos chegar a ter a mesma fé dessas pessoas, ter a mesma força. Não, essas pessoas, elas eram quase que intocáveis, pessoas que eram, às vezes, até uma etapa superior na santidade, vamos dizer assim, de tão bonitos que foram os exemplos que essas pessoas deixaram para nós. Dá a impressão que elas nunca passaram por angústias, que elas nunca passaram ansiedade, muito menos o tema que nós estamos trabalhando aqui nas quartas-feiras. A impressão é que elas nunca passaram por qualquer tipo de depressão. E quando nós vemos a história contar para nós, daquele que é chamado de o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele certa vez em um sermão, ele começou a responder a algumas pessoas, citando os seus amigos, aqueles que o aconselhavam, aqueles que supostamente ajudavam ele diante das suas lutas. Quando eles chegavam para ele e diziam: você não deveria se sentir assim. As pessoas chegavam para Spurgeon quando ele estava passando por dificuldades e diziam para ele: você não deveria dizer ou pensar esse tipo de coisas. Porque Spurgeon passou por problemas, o príncipe dos pregadores passou por depressão. E então, respondendo a essas pessoas em defesa daqueles que sofriam, a depressão, ele diz: não é fácil dizer como uma outra pessoa deve se sentir ou agir. Somos diferentes, cada um de nós, mas tenho a certeza de que há uma coisa em que todos somos unidos em tempos de profunda agonia: a sensação de desamparo. Spurgeon, então, ele começa a falar àquelas pessoas neste seu sermão, defendendo aqueles que passavam por depressão e recebiam amparo desses supostos ajudadores, mas que na verdade não tinham a capacidade de sentir o que ele estava sentindo, de viver aquilo que ele estava passando naquele instante. E ele então fala dessa sensação de desamparo, porque muitas pessoas estavam ao seu redor, mas nenhuma delas eram capazes de dar a ele a ajuda que ele precisava naquele momento de dor, momento em que ele passou por depressão. E ele fala então sobre esta sensação de desamparo, para poder mostrar que muitas pessoas que sofrem de depressão, elas não encontram o espaço para serem ajudadas. Elas não encontram espaço para as pessoas ouvirem ela. E ele até trata sobre isso, dizendo que isso causa vergonha naquele que tem depressão. Porque ao dizer para uma pessoa que está sofrendo: você não deveria se sentir assim, é uma falta de sensibilidade das pessoas e não saber quais os problemas que essa pessoa está trazendo na vida dela, que fez com que ela chegasse naquele instante. Então isso causa vergonha, leva muitas pessoas a nem tratarem, a nem reconhecerem, ao menos falarem da possibilidade de elas estarem passando por uma depressão, por causa da maneira como os demais as tratam. E ele diz então que quando essas pessoas tratam sobre este assunto, elas tratam sussurrando, elas falam tão baixo, porque elas têm vergonha que as outras pessoas achem que elas estão sofrendo de tal forma, ou que isso vai ser escandaloso para os demais, ou até mesmo sendo acusadas a todo tempo por estarem em depressão, por causa de pecado. Então muitos acabam não encontrando ajuda, porque eles vivem esta sensação de desamparo, e por isso é tão importante nós falarmos sobre este tema.
falarmos sobre esta confiança que as pessoas precisam desenvolver, uma liberdade, elas precisam saber sobre esse assunto para poderem pensar e entender o que o outro então pode estar passando. Caso contrário, especialmente nós como igreja, nós estaríamos ajudando as pessoas que sofrem a entrar em estágios mais profundos de depressão e até mesmo mais perigosos para a própria vida dessas pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez os irmãos já conheçam, você que está nos acompanhando também pelo canal, já tem ouvido falar sobre a história deste senhor, de um senhor que passou por uma depressão bastante profunda. E esta depressão profunda, quando ele relatou esta história, ele chegou a dizer então que o seu corpo sentia dores por causa disso. Talvez os irmãos vão se lembrar quando nós falamos dos constantes gemidos, dia e noite, que esse senhor então retratou que ele tinha. De quem nós estamos falando? Estamos falando do rei Davi. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor para nós lermos um pouco do seu relato, da sua história, no Salmo de número 38. Vamos ler o Salmo inteiro, do versículo de número 1 até o versículo de número 22. Salmo 38, vamos ver então como é que este senhor passou por esta depressão, o que é que ele estava vivendo ao longo dos seus dias. O texto da palavra do Senhor diz o seguinte: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos, o que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, diante da Tua palavra, ó Pai, nós pedimos a Deus pela Tua graça sobre nós. Sabemos, ó Deus, que se não tivermos o Teu auxílio, se o Senhor, através do Teu Espírito, não nos usar, não falar aos nossos corações, nós jamais entenderemos as verdades espirituais, ó Deus, que a Tua palavra possui, ó Deus. Por isso eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações neste momento. Que o Senhor, ó Deus, transforme a vida de cada um de nós, para nós voltarmos para os nossos lares, terminarmos esta reflexão, ó Deus, diferente de como nós iniciamos, pois nós entenderemos a Tua vontade,
compreenderemos, ó Deus, com clareza e profundidade as verdades do Senhor. E no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já, Deus, nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então nós podemos ver que aqui está o rei Davi, né? O rei de Israel. E assim como nós vemos então Spurgeon, quando nós olhamos as suas histórias, você lê muitas vezes as histórias de Davi, e você acaba se afastando da humanidade de Davi. Nós olhamos para ele e vemos o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, e muitas vezes como os vultos, né, como Spurgeon e os demais homens e mulheres na história da igreja, nós acabamos achando que eles estão a um patamar acima na espiritualidade e dá a impressão que você nunca vai chegar ao mesmo nível de força e de fé que Davi tinha. Porém, como nós olhamos a palavra nas últimas quartas-feiras, e em todos os momentos que você lê a palavra e se depara com qualquer personagem, como nós vimos Jó e sua esposa, que passaram por circunstâncias tão complicadas, e eles assim mostraram que acontece como Davi. Eles são como nós. Jó era alguém como nós, alguém comum como qualquer um de nós. A esposa de Jó era alguém como nós. Davi, o grande rei Davi, é alguém como eu e como você. Então nós não estamos longe de reagir como Jó reagiu, nós não estamos longe de reagir como Davi reagiu, quando ele passou então pelas suas lutas e percebeu que carecia ainda mais da graça de Deus para superar os obstáculos, os sofrimentos que ele estava então sentindo naquele momento. Como é que está Davi quando ele escreve o Salmo de número 38. Peço a ajuda dos irmãos que estão aqui comigo. O que é que vocês conseguem ver que Davi está dizendo sobre ele? O que é que ele está sentindo? O que é que você consegue ver que o texto mostra que ele está passando neste momento? Isso, mas como é que ele está antes disso? Para nós analisarmos quais são os sentimentos, qual é a reação que ele está tendo neste momento. Um temor diante de Deus. Sim, ele continua confiando em Deus, ele continua então temente ao Senhor. O que é que ele está sentindo? O que é que está passando na vida de Davi neste momento? Quais são os sentimentos dele? Veja o versículo 6. Como é que ele está? Ele está abatido. No texto ele então retrata que ele está como se estivesse de luto o dia inteiro. Tamanho é o sofrimento que Davi está passando nesse instante. Ele sente-se encurvado, então ele já não tem mais forças, nem mesmo de ficar com o seu corpo ereto, está sofrendo tanto. Veja que no versículo anterior, versículo 5, existem chagas, existem feridas no seu corpo, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Então veja que o sofrimento de Davi neste momento não é só internamente na sua alma, mas também há sofrimento na sua carne. Versículo de número 3, né? Não há parte sã na minha carne, não há saúde nos meus ossos. Ele está desanimado. Ele está andando encurvado, está sentindo como se estivesse de luto, está com feridas pelo seu corpo, seus ossos estão doendo. Veja o versículo de número 10, no final, no versículo 9, no final ele diz sobre uma ansiedade, que diante de Deus ele sabe que a ansiedade que ele está passando não é oculta perante o Senhor. E o versículo de número 10, então ele vem mostrar como ele estava. O coração está excitado, está batendo rápido, está batendo forte, faltam as forças e os seus olhos já não têm mais o mesmo vigor como antes. Reúna todos esses
essas reações, esses sentimentos, essas dores. Davi está com aquilo que nós hoje caracterizamos como alguém que está passando por depressão. Ele está abatido, ele está todo o tempo ali com um sentimento de luto, possivelmente chorando, tamanho eram as dores, tamanho eram os problemas que estavam surgindo na sua vida. E aí sim, eu volto ao que a Luísa trouxe para nós, que o Jatir também já completou. O que é que levou Davi a chegar nesse estágio, com este sentimento de luto, andando por todos os tempos encurvado, a todo momento aí com essa ansiedade? E aí sim os versículos 3 e 4 dizem para nós: por que Davi ficou depressivo? Por causa do seu pecado. Não é? Ele mesmo, ele mostra para nós, versículo de número 3, por que não há parte sã na sua carne? Por causa da indignação, está falando com o Senhor. Não há saúde nos ossos, por quê? Por causa do seu pecado. Ele havia pecado contra o Senhor, ele sabe das suas iniquidades, e o pecado dele está sempre diante dele, a todo instante. Versículo de número 17, ele fala isso: a minha dor está sempre perante mim. O pecado está visível diante de Davi a todo instante. Então a situação que ele passa, a depressão que Davi está vivendo neste momento, ela tem um motivo, e o motivo então, ele é muito claro. Davi é consciente deste motivo, e por isso ele é capaz de reconhecer ao longo do Salmo, que ele está com aquelas chagas, que ele está com todo aquele sofrimento, porque ele é culpado, porque ele pecou diante do Senhor. É muito interessante de você pensar um pouco na história de Davi. Como eu falei, nós vemos este grande rei, né, este homem segundo o coração de Deus, que em outros salmos, ele não está como este sofredor aqui. Ele não está amedrontado, muito pelo contrário. Se você observa Davi em outros salmos, ele é aquele que venceu a ansiedade, aquele que venceu o medo, aquele que venceu a opressão, venceu os inimigos. Porque ele é um homem de muita fé. Jatir acabou de reforçar que ele, neste salmo, ele traz novamente a fé que ele tem em Deus. Salmo de número 3, versículo de número 5. Alguém pode ler para nós, por favor? Versículos 5 e 6 do Salmo 3. Veja só, é um Davi corajoso, um Davi que tinham pessoas o perseguindo naquele instante. Seu próprio filho chegou a o perseguir. Ele já havia passado por dificuldades assim com relação ao próprio Saul. E ele está dizendo: eu deito tranquilamente, porque eu sei que o Senhor está cuidando e o Senhor é quem vai batalhar isso por mim. Ou seja, ele já superou os sofrimentos. Ele já superou opressões, ele já superou inimigos, mas agora nós vemos que a circunstância aqui, ela é outra. E ela nos ensina no Salmo de número 38, que nem todas as depressões, né, reforçando algo que nós temos falado todos os dias, nem todas as depressões são causadas pelo pecado, como é o caso de Spurgeon, que ele reclamava de que alguns o acusavam disso. Mas neste momento, nós vemos então que Davi está passando por este problema por causa do pecado. Então esta possibilidade, ela nunca deve ser descartada. Nós sempre precisamos olhar em primeiro lugar para o nosso coração, para a nossa espiritualidade, se nós estamos diante do nosso Senhor. Davi possui aqui um pecado ao qual ele não confessou, um pecado que ele não havia abandonado, e por isso estava sofrendo todas essas consequências. E como alguém que confia em Deus, alguém que
Se fôssemos olhar para o nosso dia, nós que confiamos no Senhor, como Davi naquele instante, se a pessoa peca, se ela desobedece a Deus, como é que ela se sente? Como é que vive alguém que foi salvo por Cristo Jesus e peca? O que acontece com essa pessoa? Você pode me ajudar a pensar sobre isso? Pessoa que é salva por Cristo Jesus, pessoa que tem fé em Deus, ela se sente mal, porque ela tem consciência, e é a grande questão. Aquela pessoa então que serve a Deus, ela sabe o que ela está fazendo, ela entendeu a verdade, e por isso é incômodo para ela naquele instante, porque ela possui o Espírito de Deus a conduzindo ao longo de toda a sua vida. A palavra do Senhor, Paulo fala aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, e um dos sentidos para a morte, quando nós olhamos a palavra nos mostrar, é o afastamento de Deus, e é aí que vem o sofrimento, aí é que vem a tristeza, porque longe de Deus não há a alegria verdadeira, e era o que estava acontecendo com Davi naquele instante. Ele se afasta de Deus, e ele começa a sentir então os sofrimentos, as consequências disso. É o que o pecado faz na vida de qualquer pessoa. O pecado destrói, o pecado traz sofrimento. O pecado então nos leva cada vez mais para longe de Deus. Pior ainda, para aquele que sabe a verdade e comete um pecado de maneira consciente. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10. Eu gostaria de pedir a algum irmão que está aqui presente, que fizesse a leitura dos versículos 26 e 27 para nós, por favor. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Olha só, então o autor aos Hebreus, ele começa a falar sobre a necessidade que nós temos de nos firmarmos as verdades do Senhor. Ele começa falando sobre isso lá no capítulo de número 2. Ele vem no capítulo 2, no versículo 1, dizer: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E o autor aos Hebreus, ele começa a trabalhar então ao longo da carta, os problemas que as pessoas começam a ter, quando elas se afastam dessas verdades. E ele chega no capítulo de número 10, concluindo então que as pessoas que se afastam da verdade do Senhor, elas deixam de crescer espiritualmente, elas deixam de se importar com aquilo que é agradável a Deus, e elas passam a pecar deliberadamente. Elas passam a cometer erros contra o Senhor, porque elas já não lembram mais da verdade, porque elas já não se importam mais com aquilo que é agradável ao Senhor. Mas veja que ele está dizendo então, não para um pecado específico, ele está dizendo àquelas pessoas que pecam constantemente no mesmo erro e insistem naquilo, sabem que não devem fazer, mas continuam fazendo por diversas vezes, deliberadamente. Eles têm a consciência de que Deus não se agrada daquilo, mas continuam cometendo. Ele diz então que sobre essas pessoas, recordando aos hebreus do Novo Testamento, da igreja primitiva, do tempo da igreja primitiva, lembrando a eles então que existe juízo para essas pessoas. A mão de Deus pesa sobre aqueles que pecam deliberadamente. Por isso ele vem dizer no versículo de número 27, certa expectação horrível de juízo
Deus vai agir sobre a vida dessas pessoas. Por isso ele vem no versículo de número 31 dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que ele está fazendo os hebreus se recordarem neste instante? Que na antiga aliança, o Antigo Testamento nos mostra que não existiam sacrifícios para perdoar aquele que pecava deliberadamente, aquele que agia de maneira consciente contra a própria lei. Quando você lê o texto de Números, capítulo de número 15, do versículo de número 27 ao versículo de número 31, ele fala exatamente sobre isso. Números 15, do 27 ao 31, fala o seguinte: se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Então veja, na antiga aliança não havia então sacrifício para aqueles que pecavam de maneira voluntária, aqueles que faziam atrevidamente, deliberadamente, aqueles que permaneciam no pecado. Deuteronômio capítulo de número 17, ele vem falar sobre aqueles então que eram idólatras, que permaneciam na idolatria, ou seja, permaneciam em pecado contra o Senhor. Ele não diz que simplesmente deveriam ser expulsas as pessoas do meio do povo. Deuteronômio 17 é um pouco mais rígido, ao dizer que essas pessoas deveriam ser apedrejadas até a morte. Porque na antiga aliança, então, para aquele que conhecia a lei e pecava deliberadamente, esta pessoa, então, ela sofria o juízo. Essa pessoa, então, ela recebia a punição da mão de Deus, pois Deus havia direcionado dessa forma. Por isso o autor aos Hebreus, ele é tão rígido ao dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo para correção e disciplina, quando isso é então necessário. A quem ele disciplina? Ele disciplina a quem ele ama. É o que o autor aos Hebreus vai continuar falando no capítulo de número 12. Aqueles a quem ele ama, aqueles a quem ele chamou para si, aqueles que têm fé nele, conhecem a sua lei, conhecem a sua verdade e não obedecem. Estes ele disciplina. Estes então ele corrige. Mas quem peca então conscientemente tem que se lembrar: está entristecendo a Deus. Está entristecendo o Espírito de Deus, pois eles se tornaram agora templo do Espírito Santo. E essas pessoas então são incomodadas pelo Espírito de Deus a cada vez que elas pecam, a cada vez que elas falham. Não conseguem dormir, sentem-se mal, ficam incomodadas. Por isso aquele que é salvo por Cristo, aquele que conhece ao Senhor, aquele que tem fé nas promessas de Deus, este não fica tranquilo com seus pecados, ele é incomodado constantemente. Mas o que é que Paulo fala para nós, quando ele escreve a sua carta a Timóteo? Alguém pode ler para nós? 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2. Isso, ele está dizendo então sobre alguns que nos últimos tempos, nos últimos dias, iam se afastar da fé, apostatar da fé. E aqui quando nós falamos disso, nós temos que lembrar que são pessoas que um dia chegaram a professar a fé, chegaram a afirmar a sua crença,
Eles vão fazer isso por obedecerem a espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Paulo nos lembra, neste instante, que algumas pessoas, elas têm então a sua consciência, a sua mente cauterizada. E o que é cauterizar? Se você for pensar então nessa técnica, nesse método que é usado, cauterizar é queimar uma parte do corpo para que uma ferida se feche, para que ela fique amortecida, para que ela se torne mais rígida. Quando Paulo diz então que a pessoa está com a consciência cauterizada, ele está dizendo isso, que a pessoa está então com a consciência, com a sua mente amortecida. Ou seja, nós vemos aqui que essas pessoas são aquelas que eram capazes de, pela hipocrisia delas, falarem mentiras, mas não serem capazes de viver aquilo. No coração delas era algo totalmente diferente. A mente delas estava tão cauterizada que elas eram capazes de dizer que acreditavam em algo, mas elas não acreditavam. Elas eram capazes de direcionar as pessoas para longe de Deus, sendo então que elas não eram capazes nem de entender o que realmente Deus queria delas em muitos instantes. Isso pode acontecer comigo e com você. Nós podemos chegar ao ponto de ter a nossa mente cauterizada, ou isso só vai acontecer com aqueles que algum dia vão apostatar da sua fé? O que é que você acha? Você acha que isso é possível? Você acha que algum cristão que frequenta a igreja, que lê a palavra, você acha que uma pessoa dessa pode ter a sua mente cauterizada? Você acha que sim? Levante uma de suas mãos. Isso. Se a pessoa estiver em comunhão com Deus, buscando a sua vida piedosa, não religiosa, piedosa, essa pessoa vai estar então entendendo e lutando para fazer a vontade de Deus. Mas caso contrário, nós podemos ser os hipócritas. Falam coisas com seus lábios, mas o coração está longe de Deus. Isso pode acontecer conosco. E a cada vez que nós fazemos isso com a nossa própria mente, sabendo o que é a verdade, afirmando ela com os nossos lábios, mas não colocando isso em prática, nós estamos cauterizando a nossa mente, dia após dia. Quando nós praticamos então algo que não é agradável ao Senhor, e falamos às pessoas, não faça isso, não viva isso, deixe isso está errado que você faz, e no seu coração você continua nutrindo aquilo, e na sua vida você continua com aquele pecado, você está cauterizando a sua mente cada vez mais. Ou seja, você está chegando ao ponto da sua mente ficar então amortecida, ou seja, você não vai conseguir mais sentir o incômodo do Espírito Santo com aquele pecado que você está cometendo naquele instante. Você chegou a um nível que você se afastou tanto de Deus, que você perdeu a sensibilidade ao que Deus está falando com você pela palavra que o Espírito Santo vai agir dentro de você. Quer dizer que nós estamos falando aqui sobre salvação? A pessoa perde ou não perde salvação? Não é isso que nós estamos tratando de espiritualidade, sensibilidade ao agir de Deus em nós. E que quando eu peco, e Deus pode permitir que pela arrogância, pela minha soberba, eu volte a pecar de novo, eu insista no pecado. Deus pode permitir então que meu coração se endureça, meu coração, minha mente fiquem cauterizados. Por isso,
palavra do Senhor, ela nos mostra a todo instante que é necessário arrependimento. Não é só porque nós estamos na igreja, que nós conhecemos a Deus, professamos a Cristo Jesus, que eu não preciso me arrepender mais. Quando eu me converti, eu já me arrependi da vida que eu tinha antes, de eu nunca ter me submetido a Cristo, e aí então eu continuei a minha vida cristã e não preciso mais disso. Não, o arrependimento é constante, o arrependimento ele é diário. Todas as vezes que eu lembro que eu sou pecador, que eu cometi um erro, que eu analiso a minha vida, ou quando eu me aproximo cada vez mais de Deus pela palavra, eu descubro quanto mais coisas ruins eu gosto, quanto mais coisas ruins eu faço, eu preciso voltar a Deus, confessar o meu pecado, me arrepender e abandonar. Isso é constante em toda a nossa vida. Afinal de contas, nós vamos deixar de ser tentados? Não vamos. Nós vamos passar por tentações ao longo de toda a nossa história. Então a nossa luta contra o pecado, ela não vai ser momentânea, ela vai ser constante. A nossa luta por santidade, ela vai acontecer a cada minuto das nossas vidas. Onde você estiver, com quem você estiver, qual o contexto você estiver. Nós vamos precisar então lembrar de tudo isso, que nós um dia entendemos o que Jesus Cristo fez por nós, o compromisso que nós fizemos diante dele e voltarmos a ele constantemente. Aquelas pessoas então que sofrem por depressão, algumas delas sofrem porque elas estão em pecado, porque elas se afastaram de Deus, porque elas chegaram a um ponto onde elas estão tão insensíveis ao agir de Deus, e elas continuam pecando deliberadamente, atrevidamente, como a palavra do Senhor nos diz, que elas chegaram então a sofrer com este pecado que elas cometeram. E aí o sofrimento pode vir de várias maneiras. Deus trazer o seu juízo, Deus pesar a sua mão sobre a vida dessas pessoas, e uma das formas esta tristeza profunda, ou até mesmo dores, né, no corpo, a reação que o nosso corpo pode então trazer para nós por falta de confissão de pecados. Alguém gostaria de comentar alguma questão até este momento que nós estamos conversando aqui? Quer comentar alguma coisa ou tirar alguma dúvida? Sim. Sim. Uhum. Todo mundo faz, né? Até dores, né? Dores no corpo, né? Chagas. Sim. A nossa luta ela vai ser sempre constante até a volta de Cristo, né? Enquanto Ele não voltar, nós continuaremos aqui conscientes de quem nós somos, conscientes da nossa luta, conscientes do nosso desejo pecaminoso, que a nossa carne, ela nos leva muitas vezes a caminhos que não são agradáveis a Deus. E aí está o momento que o cristão precisa lembrar então e voltar para o Senhor.
Mas se existe alguém que está passando então por uma depressão por causa do pecado, quando esta pessoa pode voltar a sentir paz? O que ela precisa fazer? Ela precisa se arrepender. O apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente dessa circunstância, de muitos que estão com a mente cauterizada e que por acharem, mas Deus ele é gracioso, Deus me perdoa, por Cristo Jesus eu não perco a minha salvação, então eu posso pecar deliberadamente. E assim a graça vai ser ainda mais abundante. De modo nenhum, nós não somos mais escravos do pecado. E não podemos permanecer, então, nesta vontade, satisfazendo as vontades da nossa carne. O que levou Davi à depressão foi o seu pecado. Foi ele satisfazer, então, os desejos da sua própria carne e cometer aquilo com consciência. Porque se não fosse assim, ele não seria capaz de voltar agora no Salmo de número 38 e dizer, eu sei que eu estou passando por isso porque eu pequei. Ele sabia que quando ele estava fazendo aquilo, que o texto no Salmo 38 não deixa claro para nós o que realmente estava acontecendo, mas ele sabia então que aquilo era errado. Ele estava fazendo, sabendo que Deus iria se desagradar. E então nós vemos que Davi, ele precisou entender e agir para ele voltar a ter paz diante do Senhor. Quando a depressão de Davi deu lugar à paz? No versículo de número 18. Alguém pode ler para nós, por favor? Salmo 38, versículo 18. Isso. A paz, a tranquilidade na alma de Davi, ela voltou quando ele foi capaz de confessar. Nós sempre falamos aqui que em alguns casos a depressão tem causas diferentes desta que está acontecendo com Davi e exige então um tratamento médico. Muitas vezes precisam de terapias, de psicólogos, mas Davi não fez isso. Porque de nada vai adiantar alguém procurar um médico, procurar um psicólogo para curar uma ferida que seja na sua alma. Se o problema desta pessoa é o pecado, não vai ser o psicólogo com medicamentos que vai conduzir essa pessoa à cura. Talvez apenas amenize alguns sintomas do seu organismo, mas a sua alma vai continuar com esta ferida aberta, porque ela ainda não confessou o seu pecado. E através então de um sincero arrependimento, de confissão de pecados, que aquele que está em depressão por esta causa vai voltar a ter paz, vai voltar a ter a tranquilidade então diante de Deus. Nós sempre falamos aqui, aqueles que já estão fazendo isso, aqueles que estão cuidando da sua espiritualidade, são pessoas piedosas, são pessoas que confessam seus pecados constantemente e permanecem com os sintomas depressivos. Essas pessoas precisam pensar que talvez essa seja a hora delas procurarem sim um médico, procurarem um psicólogo, porque talvez elas precisem de algum medicamento que as auxilie. Davi não precisava de medicamentos. Davi precisava se reconciliar com Deus. Davi precisou confessar e abandonar o seu pecado, e é isso então que ele faz no versículo de número 18. Ele sabia que ele estava suportando aquela tristeza por causa do seu pecado. Aí você consegue entender por que é que Davi está tão desesperado quando ele fala sobre pecado. Porque ele pecou deliberadamente,
Salmo 51, Salmo 32, são salmos onde ele reconhece os seus erros, e ele sabia que para aquele que pecava deliberadamente na antiga aliança, não havia sacrifício para ele receber perdão. Então ele depende exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus neste momento, porque ele sabia que não adiantava ele levar algo para sacrificar diante de Deus, para ele receber o perdão. Ele merecia ser expulso, ele merecia naquele instante ser morto por causa do seu pecado. Para nós nos lembrarmos como é que Deus trata o pecado, como é que Deus trata o pecador. Nós temos que lembrar que Deus abomina qualquer prática pecaminosa, qualquer coisa que entristeça Ele, que seja contrária à sua vontade. Davi estava tão desesperado porque os seus ossos, no Salmo de número 32, envelheceram, ele sentia dores, enquanto eu calei os meus pecados. Enquanto ele manteve então aqueles pecados guardados dentro dele, como ele vem reforçar no Salmo de número 51, ele está doente, ele está sofrendo, ele está triste. Some então tudo isso e veja como as pessoas, muitas dos nossos dias estão depressivas, estão assim porque calaram os seus pecados diante de Deus. E ainda estão insistindo em armazenar dentro dos seus corações, achando que nada vai acontecer com elas, achando que existe alegria para elas longe de Deus. Quando a palavra nos mostra, Salmo de número 32, versículos 1 e 2, versículo 1 apenas, diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, alegre, é capaz de se regozijar, de ter prazer na vida, de ter paz, de ter tranquilidade. Somente aqueles então que têm a sua iniquidade perdoada. Caso contrário, quando nós insistirmos em guardar os nossos pecados, achando que não vai ter problema algum, nós precisamos lembrar que não haverá paz para a nossa alma enquanto nós não buscarmos a reconciliação com o nosso Senhor.